Hoje é um dia muito especial para mim, que estou aqui pouco mais de um ano nessa casa, e certamente para alguns que estão aqui no plenário, como o senador Luiz Henrique, como a senadora Ana Amélia, senador Moca, senadora Vanessa, senador Aníbal Diniz, que agora é vice-presidente do Senado e preside essa sessão, porque estamos na iminência de fazer a última votação de uma das matérias mais importantes que nós apreciamos ao longo do ano passado e em boa parte desse ano. Me refiro à matéria do Código Florestal, o novo Código Florestal. Eu, como engenheiro florestal, como ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador, e também por vir de um estado que viveu situações de muita radicalidade, situações que nos levaram a posições extremadas, de conflito agrário, de defesa da floresta e de busca de amparo legal para evitar a destruição no Acre. Virou, inclusive, a luta dos povos da floresta em defesa do meio ambiente, virou referência para o nosso país, que começou também a ganhar consciência e com essa consciência começou a mudar a maneira de ver a ocupação do território brasileiro, especialmente na Amazônia. Essa matéria que tramita no Congresso há mais de uma década, ela ganhou força quando a Câmara dos Deputados aprovou um relatório do deputado Aldo, e esse relatório chegou aqui no Senado o ano passado. Tive o privilégio, dado pelo meu partido, pelo bloco que atua junto com o PT nessa casa, de ser um dos relatores. E o privilégio se ampliou quando dividi a relatoria com o nobre senador aqui presente, senador Luiz Henrique da Silveira. Estabelecemos uma colaboração, um trabalho conjunto que deixou de lado posições previamente assumidas por nós, tanto eu como governador do Acre e ele como governador de Santa Catarina. Nós resolvemos tratar a matéria como algo que necessitava e necessita ter uma posição do país. E assim o fizemos. O senador Luiz Henrique abriu mão de muitas convicções que ele tinha adquirido, ele que é um homem público exemplar e que tem mais de 40 anos de mandato. E eu, recém-chegado nessa casa, procurei trazer o exemplo que a vida nos deu no Acre. Não o rancor, não o sofrimento das perdas, como a mais significativa dela, do Chico Mendes, mas trazer para cá, inclusive, os ensinamentos que ele nos deu de fazer a defesa do meio ambiente, de procurar por fim a destruição na Amazônia, mas fazer isso com diálogo, fazer isso construindo um ambiente de entendimento. A matéria é muito difícil. Código Florestal não trata só de meio ambiente e de floresta. Ele trata essencialmente também, tendo em vista o passivo ambiental brasileiro, ele trata essencialmente também de uso da terra, de legalidade nas propriedades. E não custa repetir que um dos mais importantes ativos econômicos do Brasil é o seu agronegócio, é a sua produção agropecuária. E é disso que nós estamos falando, de uma matéria que envolve exatamente o ativo econômico mais importante do nosso país. E também ele carrega consigo significados da maior importância. É produção ou não de alimentos? Para um mundo que tem mais de 1 bilhão de pessoas na insegurança alimentar, é uma matéria da maior importância. Mas além vai o tema do Código Florestal. Ele não trata só do passado e do presente, ele também trata do futuro. Trata do futuro quando nós constatamos que estamos vivendo num mundo insustentável. O padrão de produção e consumo
que o mundo experimenta hoje, que vem do século passado, é absolutamente insustentável. É um padrão que aumenta as desigualdades no mundo. É um padrão que esgota os recursos naturais. É um padrão de produção e consumo que diminui as oportunidades daqueles que não têm oportunidade e aumenta daqueles que já têm todas as condições e as oportunidades. Mas, por fim, queria me prender ao trabalho que tentamos fazer aqui. Na primeira versão, no primeiro trabalho que fizemos, eu e o senador Luiz Henrique, nos dedicamos a alguns temas e algumas questões que gostaria de registrar aqui no momento em que nos preparamos para apreciar de maneira terminativa o Código Florestal aqui no Senado. Primeiro, uma constatação para quem está em casa. A ideia de mudar o Código Florestal brasileiro não é uma questão de mérito. Passou a ser uma necessidade do país. Vou dar alguns números. 40% da atividade produtiva hoje no país está em áreas que não estão de acordo com a legislação vigente. Ou seja, 40% da produção agropecuária nossa vem de áreas que estão sob júdice, para dizer o mínimo. O certo é que dos quase 270 milhões de hectares que utilizamos no país para a produção da pecuária e para a produção de grãos, 40% dessa área está na ilegalidade. Estou falando de quase 90 milhões de hectares que foram desmatadas em áreas de reserva legal, que deveriam estar protegidas nas propriedades, ou em áreas de preservação permanente, que são inclusive mais sensíveis, nas margens dos rios, nas nascentes e nas encostas. Daí o desafio ainda maior. O que fazer diante disso? Retirar a atividade produtiva de 90 milhões de hectares, decretando a ilegalidade de 40% da produção agropecuária do Brasil, seria um caminho. Certamente, dificilmente chegaríamos a um bom termo se pegássemos esse caminho. Mas também fazer como queriam alguns, muda-se a lei, anistia-se todo mundo e o Brasil segue daqui para frente. Também seria um desastre se pegássemos esse caminho. E aqui nessa casa, nesse Senado, com a mediação de tantos, ouvindo a sociedade, movimento ambiental que tem sido permanente na busca de alertar para a importância da defesa da legislação ambiental brasileira, produtores querendo sair de uma situação de ilegalidade, de insegurança jurídica, tudo isso nos levou aqui no Senado a trabalhar com bom senso, pensando o país, pensando a solução para o problema. E para isso tivemos que sair dos extremos, de um lado e de outro. E encontramos aqui, nessa casa, uma votação para o trabalho que eu, o senador Luiz Henrique, com a ajuda de tantos, inclusive do senador que me pede uma parte agora, senador Moca, que foi exemplar nessa luta, conseguimos aqui construir um entendimento votado na última vez que essa matéria passou nesse plenário, por mais de 90% dos senadores presentes nessa casa, numa votação histórica. Agora, daqui a pouco, vamos apreciar em caráter terminativo, ou hoje, ou mais tardar amanhã, mas a expectativa é que se faça ainda hoje, a matéria do Código Florestal, que saiu da comissão especial, a medida provisória, editada pela presidenta Dilma, passou no plenário da Câmara e agora depende da chancela do plenário do Senado para que possa ir para a sanção presidencial. É com satisfação que ouço o segundo vice-presidente dessa casa, um senador atua nessa área e atua aqui, meu testemunho, atua muito buscando o entendimento para que tivéssemos um desfecho dessa matéria. Senador Moca. Senador Jorge Viana, eu queria, ao saudar Vossa Excelência e parabenizá-lo pelo pronunciamento, dizer da nossa expectativa de podermos votar ainda hoje, aqui no plenário do Senado, aquele que foi o texto, o parecer sobre a medida provisória, que nós votamos aqui, já na comissão mista, por unanimidade.
foi discutido na Câmara e o texto volta de lá. Então, a nossa expectativa, até porque, senador Jorge Viana, não há outra alternativa, né? Se mudarmos o texto, nós não teríamos tempo, deveria retornar à Câmara e a medida provisória perderia a sua validade. Mas o objetivo do meu parte é de parabenizá-lo. Na condução, na procura desse entendimento, Vossa Excelência foi fundamental nisso. Eu acompanhei isso junto com o senador Luiz Henrique, e eu quero, então, só para dizer que se não é o texto dos sonhos de um lado e do outro, é o texto que foi possível. E podem, aqueles que estão nos ouvindo, né? Houve de todas as partes, cede de um lado, cede de um outro, e chega-se a um texto que representa a média do que você poderia fazer. Mas eu acho que o texto é muito bom. Eu não tenho dificuldade nenhuma de defender publicamente o texto que foi aprovado na comissão mista. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Moca. E Vossa Excelência fala com autoridade porque trabalhou na Câmara com essa matéria e nos ajudou a viabilizá-la aqui. E eu queria, então, dizer que o trabalho que nós fizemos aqui, e aqui temos a honra de ter no plenário o presidente Sarney, que deu um tratamento aqui necessário para que tivéssemos a tramitação adequada. O presidente Sarney inaugurou ainda como presidente, e eu sou testemunha disso, quando ele criou a primeira reserva extrativista na Amazônia, criou o programa Nossa Natureza com o Fernando Mesquita, na época, foi o pioneiro em tentar criar uma política de melhor proteção para o meio ambiente e maior proteção para o meio ambiente no Brasil. A luta é antiga, senhor presidente Sarney, mas agora, quem sabe, estamos tendo um desfecho, porque nos últimos... Com muita honra, senador. Nos últimos 30 anos, o Brasil teve a supressão de vegetação em áreas que a lei não permitia. E hoje nós estamos resolvendo. Primeiro, vamos manter o rigor da lei, como o senador Luiz Henrique ajudou a pôr. E segundo, vamos criar uma oportunidade para que saiam os produtores da ilegalidade e possam vir para a legalidade. Com muita satisfação. Dentro disso que Vossa Excelência está afirmando, o presidente Sarney tem um mérito maior, porque teve a coragem de, em sendo presidente, e sabendo que isso poderia levar ao risco de limitação dos seus poderes, inclusive do seu mandato, o presidente Sarney teve a coragem de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. E qual foi o resultado, senador Jorge Viana, do processo constituinte? Foi uma mensagem que o presidente Ulisses Guimarães recebeu no momento da promulgação da Carta, do secretário-geral da ONU, dando os parabéns ao Legislativo Constituinte brasileiro, que, segundo aquela autoridade internacional, elaborara a norma constitucional ambiental mais avançada do mundo. E isso, evidentemente, só foi possível porque alguém convocou a instauração do processo constitucional. E esse alguém está aqui do meu lado, o presidente José Sarney. Mas eu quero ressaltar um outro aspecto importante. O mérito de Vossa Excelência. Vossa Excelência estabeleceu o ordenamento preciso desse Código Florestal. Quando Vossa Excelência me propôs e me convenceu de que no meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça eu devia dividir a matéria ambiental, a matéria florestal, em duas partes. Uma parte permanente, para estabelecer normas para o futuro do país, e uma parte transitória, para recuperar o dano ambiental que as nossas reservas florestais sofreram. E Vossa Excelência pode levar para o resto da sua vida essa contribuição histórica que tornou essa lei, eu não tenho dúvida,
no texto ambiental legal, subconstitucional, também mais avançado do mundo. Muito obrigado, senador Luiz Henrique, e agradeço as generosas palavras de Vossa Excelência. E queria dizer que a contribuição que fizemos foi um trabalho conjunto. Ela está posta na medida provisória, porque a presidenta Dilma ela recompôs o texto original do Senado, que trabalhamos aqui. Lamentavelmente, tivemos o que eu chamaria de desencontro. Uma parcela muito importante, que eu respeito muito, que eu tenho uma relação de vida com ela, do movimento ambiental brasileiro, foi fundamental para me ajudar, para trazer inovações. Agradeço a todos que se envolveram. Inovações pensando o Brasil, inovações pensando o futuro, inovações pensando o produtor, ONGs, organizações não governamentais, que querem sim, que tenham uma melhor e com maior qualidade a produção brasileira. Me ajudaram. Lamentavelmente, depois, por questões do próprio conflito estabelecido, não assumiram as importantes contribuições que me deram. Mas o importante é que deram a contribuição e eu sei que o respeito segue o mesmo, porque todos sabem das dificuldades que nós tivemos para encontrar uma mediação dessa matéria tão complexa aqui no Senado, especialmente por conta das dificuldades de termos votos em algumas instâncias, em algumas comissões, que pudessem nos ajudar a encontrar o melhor texto. Mas, mesmo assim, acho que avançamos muitíssimo. As regras de proteção para a vegetação nativa, daí é importante dizer, não adianta alguém querer achar que o Senado votou um novo Código Florestal e a floresta brasileira, o meio ambiente está correndo risco. Não é verdade. O que estamos votando aqui hoje é tão rígido quanto a legislação que tínhamos antes dessa votação, do ponto de vista do Regramento Geral de Proteção do Meio Ambiente. A diferença, como bem colocou o senador Luiz Henrique, é que nós dividimos o texto em duas partes e nas disposições transitórias, que são, o nome já diz, transitórias, não são permanentes, nós vamos ter um grande programa. Primeiro o CA, Cadastro Ambiental Rural, depois o PRA, que todo proprietário vai ter que ter um cadastro. Esse cadastro vai estar na internet, vai estar disponível para a opinião pública, para a sociedade, e vai ter ele que aderir a um programa caso tenha passivo ambiental de regularização ambiental da sua propriedade. Vai ter tempo para se reencontrar com a lei e, ao mesmo tempo, se aproximar do meio ambiente. Não tem quem produza bem se não tem o meio ambiente como aliado. Então, senhor presidente, queria dizer que nós não estamos falando pouca coisa. No Brasil, nós temos 5.498.000 proprietários. Senadora Ana Amélia, a senhora que trabalha diariamente aqui nesse Senado, fazendo a defesa da produção, das boas causas. Eu estou falando de 5 milhões, podemos arredondar, 5 milhões e meio de propriedades num país continental como o nosso. 40% da atividade nessas áreas estavam numa situação de ilegalidade perante a lei. E nós não fizemos uma borracha. Olha, está todo mundo legalizado, ninguém faz nada. Nada disso. Se criou um programa de regularização ambiental. Quem aderir ao programa, quem começar a reparar o dano, vai, obviamente, ter as suas penas suspensas até que o dano ambiental seja reparado. É óbvio que não está se fazendo a completa recomposição do dano, mas acho que nós estamos fazendo o maior programa de recomposição florestal do mundo, mesmo nessas condições. Em 500 anos de história, o Brasil plantou 7 milhões de hectares de floresta. No mínimo, o que nós vamos recompor é o dobro do que o Brasil plantou em 500 anos. Nós vamos trazer de volta, pelo menos, 15 milhões de hectares de floresta. Eu queria mais, muitos queriam mais, mas acho que mesmo assim será um processo pedagógico. E a presidenta Dilma, a ministra Isabela, que tem sido firme na defesa da causa ambiental, eu sou testemunha disso. Há alguns outros ministros que participaram ativamente, criaram uma proposta, aperfeiçoaram o que nós tínhamos feito aqui, senhor presidente. Eu queria concluir com essa informação,
onde a gente dá um tratamento diferenciado para o pequeno produtor. Desses 5.498.000 imóveis rurais, olha os números. 5 milhões são de pequenas propriedades. 5 milhões de imóveis. 90% dos imóveis rurais brasileiros são de pequenos proprietários, de até 4 módulos. 4 módulos aqui no sul do país são 40 hectares. Na Amazônia, 400 hectares. Esses proprietários usam apenas 25% de toda a área brasileira usada para agropecuária. Quer dizer, 90% dos imóveis rurais brasileiros, 5 milhões de imóveis, usam apenas 25% do território. 10% dos imóveis usam os outros 75% do território. E o que é que o nosso governo fez? O que é que a votação do Código estabelece? Que para o uso desses 25% do território para atividade agropecuária, que acontece nas pequenas propriedades, nesse espaço nós vamos flexibilizar. Para o seringueiro, para o ribeirinho, para o agricultor familiar, para os agricultores que estão nos assentamentos oficiais do INCRA, eles terão um tratamento diferenciado. Vão fazer recomposição, vão cuidar das nascentes, mas de uma maneira possível que não danifique as suas atividades produtivas. E os demais, também, sem nenhuma rigidez absurda. Para ficar bem claro, nenhum proprietário vai ter que fazer investimentos. Basta que ele possa deixar de utilizar a área que ele estava utilizando na margem de um rio, numa nascente, a natureza vai se encarregar de fazer a recomposição. Então, senhor presidente, acho que o código não é o dos meus sonhos, está longe até de ser. Mas acho que para o país seguir em frente dentro da lei, com segurança jurídica, tratando os produtores como grandes aliados da economia brasileira, mas também como grandes aliados para pôr fim à fome no mundo, nós podemos sim sair dessa votação dizendo que o Brasil segue sendo uma referência de legislação ambiental, mas também é um país que resolveu enfrentar o passivo ambiental e tirar da ilegalidade, da insegurança jurídica, a atividade produtiva no país. Então eu concluo aqui as minhas palavras. Daqui a pouco, quando essa matéria entrar em discussão, pretendo vir aqui para pelo menos fazer os agradecimentos necessários de todos que ajudaram na condução dessa matéria. Obviamente que ela sendo votada aqui vai para a sanção presidencial, que tem a prerrogativa de vetar ou de aperfeiçoar através do veto, mas é bom que se coloque aqui. O entendimento que nós fizemos nessa casa foi um entendimento suprapartidário e eu espero que possa ser mantido pela presidenta Dilma e que ela possa, quem sabe, com os instrumentos que a Constituição lhe permite, quem sabe até ainda aperfeiçoar em 2 ou 3 pontos que eu defendo essa matéria.